Eu estou agora na esperança de que o professor Bacelar Gouveia revele o segredo de onde lhe vai buscar a inspiração, a energia e o tempo para produzir isto tudo. Professor Bacelar Gouveia, faz favor. Muito boa tarde a todos. Vamos ver se a emoção não me vai tolher as palavras neste momento. Agradeço muito a vossa presença. Permitam-me fazer alguns cumprimentos especiais aos colegas da mesa, começando naturalmente pela nossa anfitriã, a nossa bastonária, a minha bastonária, e dizer-lhe que é com muito gosto que aqui estou. Muito lhe agradeço ter aceito de imediato a cerimónia ser feita aqui, neste lindíssimo Salão Nobre também da minha Ordem dos Advogados, e dizer-lhe também que sou um apoiante indefectível de tudo aquilo que tem feito pela advocacia, pelos valores que a advocacia também prossegue. E, portanto, muito obrigado à doutora Helena Fraga por tudo aquilo que tem feito pela advocacia e pelo direito em Portugal e não apenas em Portugal. Também permitam-me um agradecimento especial ao Sr. Professor Rui Machete, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, pela honra que nos dá e que me dá de estar aqui presente. E também aproveitar esta ocasião, disse-lhe isso há pouco, em privado, para também lhe agradecer, a título pessoal, mas num certo sentido também a título institucional, tudo aquilo que eu tenho feito também pelo direito de língua portuguesa. O professor Rui Machete não foi meu professor, mas é um grande jurista, um grande jurispublicista português, um dos maiores constitucionalistas e administrativistas portugueses. Penso que isso é evidente. Recentemente foi homenageado com uma obra coletiva, com muita justiça. Eu não tive a possibilidade de participar nessa obra, tenho pena, mas, além do mais, quero deixar aqui um público agradecimento por tudo aquilo que ele fez também pelas relações luso-moçambicanas na área do direito, uma vez que, enquanto foi Presidente da FLAD, foi realmente sempre de uma grande generosidade no apoio dos programas de cooperação que a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa tem vindo a desenvolver com Moçambique. E, portanto, Sr. Professor, muito obrigado também por todo esse apoio que jamais pode ser esquecido. Também gostaria de agradecer à Sra. Embaixadora Fernanda Lixal a sua presença, na sua pessoa cumprimentar Moçambique e os moçambicanos, a terra que eu conheci pela primeira vez, julgo que em 23 de setembro de 93, foi o dia em que eu aterrei em Maputo e pude, de facto, ter essa experiência impressionante de respirar o ar moçambicano pela primeira vez, numa tarde, à hora do almoço, o avião chegou a essa hora, e portanto dizer-lhe que realmente essa minha experiência moçambicana me mudou completamente a minha vida profissional e até a minha vida pessoal. Portanto, posso dizer que saí de Moçambique uma outra pessoa diferente daquela que Moçambique conheceu quando eu lá cheguei. Também permitam-me cumprimentar, saudar o professor José João Abrantes pelas suas palavras sempre amigas, de grande amizade, lealdade académica, cumplicidade. E ele que foi o meu último professor na licenciatura, ele foi o meu último professor numa oral, numa célebre oral de melhoria de nota, em julho de 1989, portanto foi a minha última oral da vida, porventura, na licenciatura. Fiz outras orais, mas foi em provas académicas, não sei se isso pode ser considerado como oral. Portanto, José João, muito obrigado também pelas suas palavras. Também ao Vitorino Canas, com quem pude ter muitos momentos de companheirismo, de trabalho. Ele era um chefe exigente, muito rigoroso, preocupado com as coisas. Tentava corresponder no âmbito desse trabalho, vim com outros colegas. Recordo também o Dr. Vasco Guimarães, que também pertencia a essa equipa, e mais os colegas moçambicanos. Chegámos a viver na mesma casa, partilhámos uma casa, porque fazíamos um roulement muitas vezes, quando ele estava eu não estava, quando eu estava ele não estava, porque era necessário assegurar a continuidade do projeto. Lembro de uma casa, um apartamento que nós arrendámos na Avenida Eduardo Mondlane, que era um 11º andar, e nem imagino às vezes o sofrimento que era chegar a Maputo, depois de uma viagem de 11 horas, e o elevador estava avariado. E era necessário subir 11 andares com uma mala de 30 quilos, apesar do prédio ter 2 elevadores, mas um estava sempre avariado e o outro às vezes também estava. Mas, portanto, além do mais, o Vitorino é um grande sportinguista e, portanto, tivemos lá a ocasião de muitas vezes ver vários jogos de futebol em Maputo e outras cidades que nós conhecemos, Nampula, Beira, Pemba, várias cidades no âmbito do tal projeto
de órgãos locais do Estado. Portanto, também, o Vítor Nogueira não disse, mas ele também é um grande constitucionalista, e é um constitucionalista que conhece muito bem o direito moçambicano e tem uma profunda ligação a Moçambique, por várias razões de natureza profissional. Permitam-me também, nesta ocasião, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, todos os amigos. Sou Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, sou Presidente do Tribunal Central Administrativo Sul, os colegas, sou Cônsul de Moçambique em Portugal, os colegas juízes, conselheiros que aqui vejo, advogados, procuradores, vejo aqui alguns alunos também moçambicanos, que eu cumprimento, vários amigos. Vejo a doutora Fátima, que foi minha aluna quando eu fui professor lá em Maputo, em 1993, ela era uma jovem, ainda é, do primeiro ano, e, portanto, colegas também, vejo aqui doutoramento na Nova Direito, o Coronel Rodrigues Lopes Checa, o Dr. Albano Maci, o Fernando Francisco também, do Direito e Segurança, enfim, vejo aqui vários colegas e, portanto, muito obrigado pela vossa presença, que é realmente muito confortante neste momento, de facto, de grande emoção. Eu não vou ser longo, mas gostaria aqui de vos deixar, julgo, 4 palavras essenciais. É isso que se justifica. Também cumprimento aqui o nosso comandante Jaime Soares, Presidente da Assembleia Geral do Sporting, depois deste fim de semana termos ficado tão satisfeitos com a vitória na Taça de Portugal. 4 palavras. A primeira palavra é de agradecimento, é uma palavra necessária, e não é uma palavra meramente formal, é uma palavra sentida. Agradecimentos pessoais às pessoas que, com a sua amizade e com a sua insistência, permitiram que eu chegasse até aqui. Estou muito grato a essas pessoas. Algumas dessas pessoas são referidas na nota prévia do livro. Permitam-me aqui referir algumas pessoas, além do Vitorino Canas e do José João Abrantes, naturalmente, a professora Helena Melo, da Faculdade de Universidade Nova, também colegas moçambicanos, o Dr. Albano Maci, que foi massacrado por muitos pedidos meus de informação a respeito da legislação moçambicana. Não está aqui connosco o professor José Henriques, também é devida uma palavra de muita justiça e de muito agradecimento por muita paciência que ele teve comigo para poder realizar esta obra. Aliás, eu na próxima semana estarei em Moçambique com ele, porque o livro será lançado na próxima semana em Nampula e em Maputo. Também já agora uma palavra ao reitor do ISCTEM, que também tem o professor João Leopoldo da Costa, que tem sido incansável neste apoio. E também já agora uma palavra à senhora Presidente da Assembleia da República de Moçambique, que fez o gentil prefácio desta obra. Do ponto de vista institucional, também gostaria de fazer alguns agradecimentos, porque, como calculam, este tipo de trabalhos não se faz sem dinheiro, é preciso dinheiro. E, de facto, esse dinheiro também veio. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer à FLAD, na pessoa do atual Presidente, o professor Vasco Rato, que foi também muito generoso no financiamento que deu. Convidei, mas ele não pôde estar aqui presente. Também ao BCI de Moçambique, o Banco de Comércio e Investimentos, e agradeço também à recém-doutora professora Celeste Cardona, que faz parte do Conselho de Administração, a sua presença aqui, e também ao BCI, que é um banco participado pela Caixa de Depósitos em Moçambique, o facto de ter apoiado. Também ao Dr. Paulo Sousa, que é o Presidente Executivo do Conselho de Administração desse banco, que está em Moçambique, que não está naturalmente aqui. Também permitam-me agradecer à Faculdade de Direito da Universidade Nova, que é a minha faculdade, que também apoiou generosamente este esforço. Agradeço à professora Teresa Beleza e aos subdiretores, o professor Helena Mel já referi, e ao professor Nuno Pissarra, que também está aqui connosco. Também o apoio logístico, espiritual, financeiro ao seu reitor da Universidade. Também esta obra teve o apoio do nosso Centro de Investigação, do qual sou diretor, não vou agradecer a mim próprio, mas agradeço em particular à doutora Inês Braga, que também está aqui presente, que é secretária do nosso Centro de Investigação e que tem sido incansável em muitos, imaginem, muitos pormenores dessa iniciativa. Também ao Instituto de Direito de Língua Portuguesa, agradeço na pessoa do seu vice-presidente, o professor Francisco Pereira Coutinho, que aqui está, também o apoio, aliás, é a instituição que edita esta mesma obra. Também cumprimento o Sr. Conselheiro do Conselho Constitucional de Moçambique, Manuel Franco, também que nos dá o gosto da sua presença. Muito obrigado, Sr. Conselheiro, por estar aqui connosco. E, portanto, estes são os agradecimentos que eu gostaria de fazer. Agora, uma segunda palavra, também de explicação, em relação a este livro. Este livro não é um livro político, é um livro académico, num certo sentido, não gosto muito da expressão, mas é um livro técnico. É um livro que, evidentemente, foge às questões de natureza política, embora saibamos que o direito constitucional é o estatuto jurídico do político e, portanto, num certo sentido é político, mas não é no sentido de político ou partidário.
mas é um trabalho que, como muito bem disseram os colegas, navega entre um registro pedagógico, mas também um registro científico, tentando fazer esse equilíbrio de dar solução a certas questões. É o quarto livro que eu escrevo no âmbito deste direito de língua portuguesa, já se referiu aqui, Angola, Timor-Leste, também alguns artigos compilados num livro de Direito Constitucional de Macau, mas de facto, porventura, este foi aquele que eu tive mais gosto de fazer, porque, como muito bem disse o Vilino Canas, o meu conhecimento com os países africanos de língua portuguesa começou por Moçambique. Não tenho nenhum passado colonialista, nenhum presente, e espero não venha a ter nenhum futuro colonialista. A única ligação que eu tinha à África era, porventura, em criança, ter ido a Ceuta, não sei se isso é África, com os meus pais, e o meu irmão mais velho, que é médico, que tirou o curso de medicina em Bruxelas, mas há 20 anos emigrou para Joanesburgo, África do Sul. Mas não tinha qualquer ligação, nem colonialista, nem anticolonialista, embora sempre tivesse simpatia pelos ideais que animaram as lutas de libertação, visto que me parecia algo de óbvio que os povos tinham direito à autodeterminação e que manifestamente a presença colonial portuguesa não respeitava esse direito, que passou a ser claro e evidente e obrigatório no direito internacional a partir da Carta das Nações Unidas. E, portanto, sempre pareceu isso uma realidade óbvia, embora não tivesse conhecido, era muito pequeno no 25 de Abril, histórias concretas, mas sei que elas infelizmente existiram e todos nós tivemos conhecimento delas direto ou indiretamente. No caso de Moçambique, quem não se recorda, enfim, das coisas horríveis que aconteceram, o chamado massacre de Viriamu, que foi realmente uma coisa horrível e que não dignificou evidentemente aqueles que fizeram esses massacres. Claro que eu vos poderia dizer muito sobre este livro, coisas fáceis e coisas difíceis. Houve coisas fáceis que eu fiz com gosto. Por exemplo, a questão da abertura que a Constituição dá ao costume, o pluralismo jurídico, no caso moçambicano, é até bastante original no confronto com outros direitos constitucionais de língua portuguesa, porque é um pluralismo não é apenas normativo, mas também é institucional. Porque o artigo que refere o pluralismo não refere apenas a fonte do direito, o costume, mas vai além disso. Entende que o pluralismo também inclui o pluralismo de meios alternativos de resolução dos litígios e, portanto, no fundo, um reconhecimento direto que as outras constituições que falam do costume não têm em relação aos tribunais comunitários, que é uma experiência, aliás, que em Moçambique até tem funcionado bastante bem. Claro que houve coisas difíceis. Houve aqui opções complicadas de fazer neste livro. Talvez a mais difícil de todas, que tem o seu lado técnico, mas também tem o seu lado político, é de facto calibrar a repartição de competência legislativa entre a Assembleia da República e o Governo. Aí, de facto, a questão é muito complicada, porque se optar por uma versão mais radical, podemos chegar ao extremo de inconstitucionalizar pura e simplesmente todos os decretos-leis do Governo. Isso não me parece ser uma boa ideia. E, portanto, de facto, a Constituição não é muito clara nos critérios que desenvolve para repartir a competência legislativa entre a Assembleia da República e o Governo. Esse é um ponto difícil, bastante difícil, aliás. Bem, também é uma questão difícil, até simbólica, ao que, aliás, a Sra. Embaixadora já se referiu, que é saber se em Moçambique nós estamos na Segunda ou na Terceira República. Porque a Primeira República foi apenas constituída pela Constituição que inaugurou o Estado, a Constituição de 75. Mas depois, a partir de 90, uma segunda Constituição, de 1990, aprovada em novembro, e depois uma segunda Constituição dentro deste novo tempo de pluralismo e de Estado de Direito, que é a Constituição de 2004, que entrou em vigor, aliás, só em fevereiro de 2005. E esta questão é uma discussão que também se tem em Angola, saber se a Constituição de 2004 é uma terceira república ou se ainda é uma Constituição que, sendo um desenvolvimento constitucional da segunda, da de 90, não é suficiente para se justificar que se fala em Moçambique de estarmos agora na Terceira República, mas ainda no fundo no desenvolvimento de uma Segunda República. Até porque a Constituição de 2004 tem uma grande vantagem em relação à Constituição de 1990, que é o facto de ter sido aprovada do ponto de vista da tal legitimidade do poder por um Parlamento pluripartidário, coisa que o Parlamento em 1990 ainda não era, porque ainda não tinham ocorrido as eleições pluripartidárias, que julgo que só tiveram lugar em 1994, depois da paz ter sido alcançada em 1992, com o Acordo de Alto Paz de 4 de outubro de 1992, entre o governo Frelimo e a Renamo. Terceira palavra, também de satisfação,
de dizer que, bom, que estou contente comigo próprio, é verdade, de ter feito este trabalho, mas julgo que as coisas têm que continuar. E este trabalho não é um trabalho isolado, mas insere-se numa preocupação académica, no âmbito das relações que a Faculdade de Direito da Universidade Nova tem com várias instituições moçambicanas. Nós temos um doutoramento conjunto de dupla titulação com o ISCTEM, aliás, que em breve passará à universidade. Isso é um aspecto muito importante que eu gostaria de realçar. Aliás, julgo que é a única faculdade, nós somos a única faculdade do país que tem 2 cursos de doutoramento com dupla titulação com universidades africanas lusófonas. Este com o ISCTEM e temos também com a Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto. Já se formaram 2 doutores neste programa de doutoramento. Isso é, de facto, um aspecto muito importante. Também tem sido coordenador de vários mestrados no ISCTEM e agora, aliás, na próxima semana, em Nampula, precisamente, vai iniciar-se um novo doutoramento, agora com a Universidade Católica de Moçambique, em Nampula, a Faculdade de Direito está sediada em Nampula, e, portanto, também fico muito satisfeito por ver que a ciência jurídica moçambicana avança agora também com outro doutoramento de uma outra instituição, que é igualmente respeitável e muito prestigiada, que é a Universidade Católica de Moçambique. Portanto, como calculam, trabalho não falta. Claro que este livro é um livro que eu tinha prometido a mim próprio, que fui adiando porque, por razões várias, outras prioridades surgiram, como foi o ano passado ter feito o livro sobre o direito constitucional de Angola, mas, de facto, fico satisfeito. Do ponto de vista da bibliografia, como vos disse no convite que vos enviei, num certo sentido isto encerra um ciclo, para já. Neste momento tenho outras prioridades que tenho também de desenvolver, no caso, por exemplo, as matérias do direito e segurança são, para mim, neste momento agora prioritárias, mas, de facto, fico satisfeito por ter chegado até aqui. Uma quarta palavra, uma palavra de otimismo em relação a Moçambique. É um grande país, é um grande povo, eu conheço bem, o Vitorino conhece bem. Queira Deus que estes momentos de turbulência se possam superar, possam resolver. É um país que tem vindo a descobrir novas e muitas riquezas em matéria de recursos naturais. Tem, no norte de Moçambique, ao largo de Pemba, foi descoberta a terceira maior jazida de gás natural do mundo, além da exploração do carvão mineral em Tete, e dizem que agora também há diamantes em Gaza, na zona sul de Moçambique, mas isso são riquezas naturais, mas a principal riqueza de Moçambique é realmente o seu povo. E também devo dizer-vos que na minha vida universitária, que já vai sendo longa, quando cheguei a Maputo não tinha cabelos brancos, agora tenho bastantes, mas devo dizer que os momentos mais gratificantes da minha vida profissional foi em Maputo. Quando me lembro de dar aulas no primeiro ano, lembro de algumas peripécias, lembro-me que era um anfiteatro, na altura eu dava aulas na Faculdade de Direito da Universidade de Almodóvar, depois, quando passei para a nova, a cooperação passou a ser com o ISCTEM, mas recordo bem também essa instituição, amiga, a Faculdade de Direito da Universidade de Almodóvar, recordo o anfiteatro, aliás a Fátima lembra-se disso, foi a minha aluna, um anfiteatro sem janelas, um calor insuportável. E depois uma coisa que muito me assustava, porque de repente apareceram duas aranhas amarelas, coisa que eu nunca tinha visto na vida, e de facto comecei a ficar transido de medo com aqueles bichos que apareciam inopinadamente num estrado, que nós estávamos num estrado e havia assim um fosso que separava os alunos do professor, e felizmente que as aranhas não tinham resolvido atacar o professor. Mas devo dizer-vos que do ponto de vista humano, de experiência humana, foram um dos momentos mais gratificantes, do ponto de vista de sentir que verdadeiramente aquela era a minha vocação universitária, como julgo que se percebe que é, sendo plenamente feliz e realizado nesta profissão de professor universitário, e de facto sentir que o meu ensino e a minha presença tinham um valor acrescido naqueles alunos que bebiam tudo aquilo que nós ensinávamos na aula. E, portanto, também por isso fica aqui este registro. Recordo também o diretor da faculdade, um homem de grande energia, o Vitorino já falou nele, o Dr. Machatino Mungam, que é, neste momento, julgo que ainda seja presidente do Tribunal Administrativo de Moçambique. E já agora recordo, também com saudade, aliás, o livro é dedicado aos meus alunos, mas também a ele em particular, o Dr. João Guanha. Porque o Dr. João Guanha é conselheiro do Conselho Constitucional de Moçambique, foi meu assistente
era o meu colaborador, como também julgo que terá sido do Dr. Vitorino Canas, mas infelizmente o ano passado teve um AVC gravíssimo e ficou paralisado, julgo que agora está a recuperar, perdeu boa parte da memória e tinha, aliás, terminado de escrever a sua tese de doutoramento que ia apresentar à Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. E, portanto, é com pena que soube essa notícia o ano passado, mas achei que lhe devia dedicar este livro. Muito obrigado. Muito bem, chegamos ao fim desta cerimónia. Quero reiterar o privilégio que foi para a Ordem dos Advogados que tivesse sido escolhida para o lançamento deste livro. É também uma prioridade da Ordem dos Advogados aprofundar as relações com os países, todos os países de língua portuguesa. Temos a UALP, temos feito, enfim, alguns eventos comuns e é naturalmente também com muito gosto que vejo o contributo que o professor Bacelar Gouveia dá para que essas relações se possam consolidar. O caminho faz-se caminhando, não nos revelou o segredo do tempo, da energia e da inspiração, mas seguramente que teremos mais obras. A Ordem dos Advogados está naturalmente à sua inteira disposição e eu diria como voto final que os ventos democráticos, que o perfume democrático que emana sempre de todas as constituições e sobretudo das constituições de língua portuguesa, que possa realmente ser sentido por todos os povos e que possa contribuir para que todas as sociedades, todas as comunidades onde se fala português sejam realmente sociedades mais justas, mais livres e mais solidárias. Muito obrigada a todos e boa noite.